E aí, galerinha, muito boa tarde a todos vocês. 17h26 aí, vamos para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, podem deixar no comentário aí embaixo. Vamos que vamos, galera. Só dar um pausezinho aqui rapidão. Então vamos lá, galera, né? Vamos direto para o que interessa. Na verdade, eu fiquei afastado esses dias aí porque muito perto, né, das regiões que a gente já tinha mencionado. Então ia ficar muito repetitivo os vídeos, né? Então por esse motivo eu acabei não fazendo nada até que acontecesse alguma coisa de fato interessante para estar passando para vocês. E de fato aconteceu, galera, né? Não foi só simplesmente a esticada que o Bitcoin deu agora. Ele está cotado a 71.477,23 nesse exato momento, tentando ali buscar essa região da VWAP, né? Desse grande volume aqui de liquidação que teve. E agora ele está buscando novamente, né? Ele buscou uma vez, duas, três e está tentando aqui reagir, né? Então a gente deixou aqui um ponto interessante aqui no OBV que eu vou marcar agora como referência. E o nosso OBV, ele está dando uma queda também interessante, né? O OBV não, galera. Loucura aqui, nosso USDT. Vamos ver uma coisa. Primeira coisa importante que eu tenho que ver aqui. Nesse camarada aqui, eu vou ter que pegar aqui o nosso heatmap aqui. Deixa eu ver se é esse. Exatamente, para saber se tem alguma coisa interessante. E a gente consegue ver essa barra de atividade aqui profissional aqui, né? Lá 2 de fevereiro, que eu estou em gráfico semanal. Então a gente consegue ver que a gente está aqui nos 50% dessa barra agora, nesse exato momento. A gente está aqui nos 50% dessa barra, certo? Ah, mas ainda não rompeu para baixo, beleza. Mas se rompe aqui para baixo, então a tendência é o STT ele dar uma derretida maior para vir buscar regiões aqui que já estão marcadas, né? E nota que lá no nosso querido UOBVzão, né, que depois que ele rompeu aquela região aqui, ele foi com força, ele deixou também um topo, assim como o mercado deixou aqui um fundo aqui no Bitcoin. Esse ponto, cara, é um ponto interessante sim, mas não é o que chamou minha atenção nesse momento. Eu vou te mostrar para vocês agora o que mostrou a minha atenção aqui, né, o que chamou a minha atenção aqui para vocês. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto, se eu puxar agora o OBV aqui, se eu puxar na verdade o Market Profile, que é justamente essa ferramentazinha aqui, ó, a gente pode ver que ela estava mais ou menos por aqui, ó. Foi o último que a gente tinha marcado, né? Então aqui, ó, né? Se eu não me engano era nesse último aqui ou era nesse aqui, ó. Era mais ou menos nesse aqui. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar essa ferramenta toda justamente para o último candle, que foi justamente esse candle aqui, né? E olha o que vai acontecer. Olha só, tá vendo? Então o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na canetinha, para vocês entenderem o que chama a minha atenção. Agora eu vou ficar com olhos abertos aqui para novas compras aqui no querido Bitcoin, né? Então nota que antigamente, né? Nota que antigamente a nossa POC, ela tá passando aqui nessa região, né? Tava passando aqui nessa região. Só que agora, pegando todo esse movimento de queda, a gente tem uma POC agora passando aqui nessa região, que é justamente onde o preço está, que é justamente 50% desse canal. O que interessante, né? Então agora, o que acontece? O risco do mercado vir aqui para baixo, né, para romper essas regiões aqui e vir com força para quem sabe buscar um 53, ele já diminui. Esse risco, ele já diminui. Então o risco maior da operação agora é o mercado vir buscar essa região aqui, ó, certo? Essa região. Então, por isso, aqui agora a gente começa a olhar a oportunidade de compra. Eu, particularmente, né? Eu falo aqui o que eu vou fazer. Então, nessas regiões aqui agora, eu procuro oportunidade de compra no Bitcoin justamente para surfar aqui, quem sabe aqui ser o fundo total, né, de uma grande valorização aqui para o Bitcoin. Então é exatamente esse tipo de padrão que eu estou vendo aqui no Bitcoin. Então o nível de POC ela está passando justamente nessa região aqui. Então é como se eu estivesse traçando uma FIMET aqui agora, nas 4 velas aqui, né? E aí eu tenho agora os 50% desse canal, rompendo aqui dá uma compra, né? Rompendo para cá daria uma venda. Só que então é mais ou menos isso. Outra coisa interessante que ainda vai dar um gatilho maior ainda é o gráfico de H1. De H1 não, diário. Então nota, né, que o nível de POC ficou nessa região. E olha só o que eu tenho aqui no OBV num gráfico diário. Quando o Bitcoin ele começou a pegar toda essa desvalorização, né, que foi justamente aqui, ó, nesse ponto aqui ele tentou romper a VW aqui, né, e depois foi só queda, 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 tentou dar um suspiro aqui, não adiantou, queda, 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 queda. E olha só o que está acontecendo agora com o ABV. O ABV está indo de encontro novamente ao nosso querido, a nosso querido aqui VW, né? Então, no momento que o Bitcoin ele fizer esse rompimento na VW, a gente toma um pouquinho mais de fôlego, né? Então a VW está passando aqui, deixa eu só coisa aqui.
E aí agora o OBV ele tem que fazer o seguinte, ele não pode bater aqui e vir novamente para baixo. Aí não tem condição, né? Não tem condição. Isso aqui aconteceu aqui, ó. Ó. Deixa eu deixar aqui para vocês entenderem melhor. Então o Bitcoin aqui ele rompeu, bateu na VW. Opa, muito grande aqui, peraí. Bateu na VW, caiu, né? Aí veio, andou, tentou bater novamente na VW, caiu novamente. Então a gente não pode ver esse tipo de movimento. Então o tipo de movimento que eu tenho que ver no Bitcoin agora é justamente o rompimento dessa VW aqui, a virada aqui. Agora eu tenho que virar. Por quê? Porque quando esse mercado ele começar a virar, então agora essa VW aqui, ela vai começar a apontar para cima. Ó. Ela vai começar a apontar para cima. Então o que significa? Que aqui os comprados agora estão no comando aqui e essa linha que antes servia como nível de resistência vai servir como nível de suporte, ou seja, toda vez que o mercado ele bater nessas regiões aqui, né? Toda vez que o mercado bater nessas regiões aqui, o mercado ele vai segurar e vai querer ir para cima. Então é justamente esse ponto que eu já estou mostrando aqui para vocês que pode sim acontecer com o Bitcoin agora, tá? Então, esse ponto aqui é muito válido para mim. Então, é exatamente esse é o gatilho que eu estou analisando. É isso que chamou minha atenção. Então, eu não ia falar isso para vocês toda hora, porque pô, ia ficar muito repetitivo, né? Tem sempre naquela região ali. A gente já tinha comentado, na verdade, todo esse movimento do Bitcoin. E agora a gente está vendo esse movimento aqui, né? De alta que interessante. Então ele não é um movimento assim de alta, isso aqui é uma alta fake, alguma coisa do tipo. Eu posso estar errado? Posso, cara. Mas aqui é uma grande oportunidade aqui para mim, dentro do meu operacional, de fazer novas compras no Bitcoin, tá? Então vamos ver como é que vai fechar essa semana. Tá faltando 3 horas e 23 minutos para fechamento de semana. Quando essa semana fechar, então aqui eu tenho um novo ciclozinho aqui para tentar pegar aqui na semanal aqui uma comprinha nessas regiões, já que eu comprei nessa região aqui e tomei o primeiro ferro nessa região. Tá? Então esse ponto, cara, é um ponto interessante. E vamos ver aqui também se eu tenho alguma coisa aqui no heatmap. Não tenho nada de interessante aqui no heatmap, então não vai influenciar muita coisa, tá? Agora no OBV, cara, oxe, então no OBV o que que eu vou fazer, né? No OBV aqui eu vou traçar uma linha justamente nesse ponto, né? Uma linha interessante que eu vou traçar aqui, que vai servir para mim de âncora, né? Nesses pontos aqui, ó. Pronto. Então, para mim aqui é uma linha de âncora aqui. Não pode voltar o OBV não pode voltar a trabalhar para baixo. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Né? A mesma coisa vai ser aqui. Então, o que que eu espero aqui? Aqui, cara, eu espero justamente o oposto, né? Nesse ponto aqui, eu não quero que o OBV do USDT ele comece a romper aqui para cima. No momento que esse OBV ele começa a romper para cima aqui, possivelmente eu já vou estar vendo esse OBV aqui para baixo. Isso aí é totalmente negativo para o Bitcoin, o que pode fazer com que o Bitcoin aqui se desvalorize mais e venha buscar outros patamares. Então, assim como eu marquei nesse ponto, eu estou marcando nesse ponto. Então, note que esses pontos aqui são interessantes. Então, agora o próximo alvo seria o Bitcoin querer vir buscar essa região aqui, né? A gente fez uma mini distribuição aqui nessa região aqui e veio para cima. E aqui tá vendo que a VW está apontando aqui para baixo. Então vai ter uma hora aqui no gráfico semanal, elas vão se encontrar novamente e aí vamos ver o que que vai acontecer. Olha só, aqui servia muito como suporte. Então bateu aqui, tentou até romper, foi para cima. Bateu aqui novamente, tentou romper, foi para cima. Depois bateu novamente e virou. Então eu quero justamente o gráfico diário me confirmando aquela virada e aqui no gráfico semanal também. Então por isso que eu estou marcando esses pontos justamente para a gente analisar esses movimentos aqui no OBV, né? Então aqui, cara, a gente já tá no 50, né? Vamos marcar aqui, ó. Eu acho que tá no 50. Não, não tá no 50 não. Se eu pegar aqui, ó, e jogar pra cá, exatamente, o 50 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai ter certinho. Ah, não, é porque já tinha um 50 aqui, cara. Eu tô pensando que era... Ah, peraí. É porque essa linha aqui também é foda, né? Oxi. Pera aí, galera. Se tem uma linha aqui, cadê? Por que eu não tô conseguindo puxar ela? Ah, não, essa linha é do preço, galera. Eu tô doido. Essa linha aqui, galera, é do preço, tá? É a linha do preço. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui. Vamos jogar aqui, ó. O fechamento tá aqui, ó, em cima. Pronto, certinho no fechamento. Essa aqui é a linha do preço. Então, o fechamento, na verdade, faltando 3 horas, ele está aqui abaixo do nível do 7,64. Então, teoricamente falando, se o mercado ele fechar abaixo do 7,64, a gente pode olhar aqui o Bitcoin, não, o STT, né?
vir buscar a região de 7,20. Se buscar a região de 7,20, o Bitcoin ainda tem que dar uma desenrolada a mais aqui ainda, né? O Bitcoin ainda tem que dar uma desenrolada a mais ainda. Então, se eu pegar aqui. Então, se esse queridinho aqui, ele fizer essa graça aqui de fechar abaixo dos 7,74, ele possivelmente pode vir buscar essa região aqui, ó, 7,20. O que faria o Bitcoin vir buscar essas regiões aqui, ó, de 76 mil dólares, quem sabe romper para vir testar a região de POC que está passando nessa região. A gente lembra que essa região aqui é uma região que tem POC, né, galera? Então o mercado ele pode subir aqui, pode cair novamente. Então, assim, aqui é uma região muito boa, né? A gente fez uma região forte aqui no fundo, então para o mercado chegar aqui, cair, varrer essa liquidez aqui, eu acho um pouco mais complicado. Pode acontecer? Pode, né? Então essa semana aqui fechando, eu já começo a comprar Bitcoin novamente nesses pontos aqui justamente por conta disso. Agora, se o mercado ele fecha acima dos 7,64, que ele dá uma retraída aqui, a oportunidade, né? Então vira. Aí o que acontece? O mercado ele tende a vir buscar a região de 8,17, fazendo com que o Bitcoin ele corrija novamente aqui. E o importante é não ficar abaixo dessa concentração de volume, tá? Se ficar abaixo dessa concentração de volume aqui, aí já é outros 500. Né? Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é justamente a configuração que está acontecendo agora no Bitcoin. E eu tinha que trazer isso para vocês, né? Aqui o meu pensamento sobre isso. Então, assim, o SDT, que é o gráfico que manda no Bitcoin, ele está em uma situação bem complicadinha, né? Justamente por conta disso. Eu nem fiz a marcação nova do ciclo aqui de 2026, da oficial do Bitcoin, porque ela está validando muito o SDT, então não vou mexer aqui nessas marcações, tá? Então, ele chegou quase a bater o máximo de 9,24. Esse 9,24 bateu, cara, lindamente nos 60,223, né? Essa agulhada aqui foi justamente a agulhada que deu no Bitcoin, tá? E agora com o SDT ele caindo, né? Com o SDT aqui vindo aqui para baixo, então o Bitcoin ele começa a corrigir, não, a se recuperar com mais força, né? E é justamente isso que a gente está esperando, um rompimento aqui dos 6,64 para vir buscar 7,20, o que seria magnífico para a gente, tá? Então é por esse motivo que eu estou trazendo esses dois gráficos aqui para vocês. Então eu vou pegar aqui, eu ainda não vou nem salvar esse gráfico, tá? Eu vou tirar aqui de Mosaico, vou ver aqui, não vou mexer agora, beleza? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no gráfico mensal. Vamos ver como é que tá o mensal, galera. O mensal a gente deu uma queda bruta lá no outro, né? Olha aí, ó. Caraca, mano. Isso aqui era uma... Isso aqui, meu parceiro. Olha aí, ó. A gente fez aquela bandeirinha, né? Rompemos aqui lá em março de 2024, que é um gráfico que não seria interessante. Então, será que o mercado ele bate nessa região e começa a cair? É uma dúvida, né? Então, ponto interessante aqui, ó, porque o mercado ele pode bater aqui, vir aqui, bater aqui nessa região, que é justamente a região aqui de, né? A região aqui de 2024 para poder fazer esse movimento aqui, ó, para quedar mais, quem sabe, né? Ou então ele bate nessa região aqui, rompe de vez e vem para cima, ou seja, varreu aqui a liquidez aqui, né? Para fazer esse movimento. Mas se eu for pegar no que é aqui, cara, e botar aqui em cima, ó, cara, ele tá praticamente dentro ainda. Aqui, ó, se eu for botar aqui, ó, tá vendo? Ele tá dentro daquele fundinho ainda da acumulação, né? Eu só marquei esse topo aqui, mas se for pegar aqui, então temos uma esperança aqui no gráfico mensal, galera. Temos uma esperança no gráfico mensal, porque o mercado pegou justamente esse último aqui para poder fazer esse movimento. Quem sabe que o mercado agora ele começa a desandar aqui, né? Desandar não, vem aqui para cima com força no gráfico mensal. Interessante, porque aqui eu tenho uma acumulação. Aqui eu tenho uma acumulação, certo? O mercado fez o movimento, fez a bandeirinha, pegou lá no fundinho aqui e agora ele tende a se recuperar. Pode ser que sim, cara, no gráfico mensal. Interessante isso aqui. Eu não fiz isso, né? Eu vou deixar até salvo isso aqui. Vou apagar aqui. Vamos salvar isso, tá? De um jeito que fique aqui legal aqui pra gente. Ó. Vou pegar aqui e vou deixar um pouquinho mais pra cá, ó. Pronto. Vamos pegar isso aqui, vamos botar um pouquinho mais pra cá também. Pronto. Beleza, então a gente está dentro de um gráfico semanal, diário, um gráfico mensal, dentro de um nível de uma acumulação, né? Cara, a gente não pode perder esse ponto, cara. Não pode perder esse ponto aqui no gráfico mensal. Beleza? Então vou salvar isso aqui. Certo? Vamos para o gráfico diário aqui novamente, como eu falei para vocês. O nível de POC está passando nessa região. Aquele já bagunça, né? Ó, e é justamente esse ponto aqui que eu quero que a gente rompa no gráfico diário. Rompendo essa região aqui seria interessante demais aqui para o Bitcoin
pegar novas retomadas aqui. Vamos semanal, bora ver se ele bagunçou semanal. Ele tem essa graça de bagunçar. Olha, ele não tá bagunçando, cara. Ah, não. Não é aqui que bagunça, não. Beleza. Pronto. Exatamente. Deixa eu só colocar isso aqui. Eu quero isso aqui só em semanas, tá? Pronto. Então esse ponto aqui é interessante para mim. Então é justamente, galera, isso aqui que eu tô passando para vocês, tá? A nova mudança da POC, né? Então agora existe uma POC aqui ainda, galera, no 50%, tá? Existe. Essa POC ainda é válida, justamente praticamente no canal anual que a gente fez aqui no Bitcoin, né? Então esse aqui foi o canal anual, de 2026. Esse aqui foi o movimento que a gente pegou, né? A gente fez um novo canal aqui em 2026. Então esse aqui são as velas que a gente pegou para a gente poder fazer esse estudo agora aqui do ano de 2026, né? Deixa eu salvar aqui. Beleza? Certo, né? Então o SDT vocês já entenderam. Eu vou até salvar aqui o SDT. Eu vou apagar daqui. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui nas liquidações. Nas liquidações aqui a gente tem a maior liquidação que foi aqui, né? Foi a maior que teve, né, galera? Depois a gente rompeu. Interessante, cara, porque assim, ó, a maior liquidação que a gente teve foi aqui, né? Quando a gente varreu aqui, a gente teve maior liquidação, que foi justamente aqui, ó, né? Aí o mercado ele andou e ele tentou varrer novamente aqui, ó. Só que olha, ó, te liga, né? Deixa eu botar bem certinho. Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nesse movimento de queda a liquidação foi maior dos comprados, né? Quando a gente rompeu esse fundo aqui, a liquidação foi menor. Ou seja, não tem muita liquidez aqui nessa região para o movimento poder fazer esse movimento aqui. Quem sabe, né? É uma tese também, né? É uma tese, né? O correto aqui mesmo aqui, será que se tivesse bastante liquidez aqui, tecnicamente falando aqui, vamos ver aqui. Eu teria que ver aqui, ó, uma barrinha maior do que essa, né? Aqui, ó. Eu teria que ter uma barrinha maior do que essa aqui para dizer assim, olha, eu varri essa liquidez aqui, ainda teve bastante stop que eu peguei aqui, né? Mas não é o que eu tô vendo. Não é o que eu tô vendo agora. Eu tô vendo justamente que a maior liquidez aqui foi justamente aqui, ó. E aí teve muita gente que comprou nessa região, pô, novamente aqui para baixo. A liquidez foi menor, não foi como essa daqui, foi menor. Então aqui já não tem muita liquidez aqui para pegar, né? Então quem sabe agora o mercado ele não chega e faz esse movimento de alta, né? A gente não sabe. É uma possibilidade, tá, cara? Eu falo de possibilidades aqui e falo do que eu tô fazendo, né? Então sim, próxima semana que eu já começo, ou até nessa semana mesmo, já começo a comprar Bitcoin novamente nessas faixa etária aqui, tá? E aí no mapa a gente consegue ver aqui também que a gente pegou aqui, né, ó, varreu tudo aqui novamente e a gente continua aqui numa concentração de volume para cá, ó. Aqui, ó, nessas regiões aqui. E o mercado já tá lá para cima, né? Então aqui, ou seja, é uma região interessante. Quem sabe o mercado ele tende a vir aqui. Muita gente fala assim, ah, a liquidez está nesses pontos aqui. O mercado sempre vem buscar liquidez. Nem sempre, cara. Nem sempre o mercado vem buscar liquidez para poder subir. Às vezes nem precisa mais, né? É justamente como eu tô falando. Às vezes ele já faz a acumulação dele ali e vai direto. Não precisa voltar para validar. Aí tem que esperar romper, pegar liquidez para poder subir. Não, às vezes ele já pegou mesmo aqui na acumulação aqui dele que ele faz, entendeu? Então eu não acho muito certo falar isso, né? Mas a maior liquidez aqui está nessas regiões aqui, beleza? Galera, o vídeo é super rápido porque eu tô com muita pressa, tá? Muita pressa mesmo, vou ter que sair. Mas é isso, tá? O que chamou minha atenção agora no Bitcoin é justamente esse ponto. A gente pegou a POC que estava aqui agora, ela está aqui embaixo, o preço está acima da POC, então vocês sabem o que isso significa. A gente varreu essa liquidez aqui, depois o mercado ele tentou romper novamente para cima, só que não conseguiu, né? Não teve tanta liquidez como essa varredura aqui. E o mercado agora encontrou um ponto interessante aqui no gráfico semanal. E esse ponto aqui é um ponto que, na minha opinião, vale a pena eu comprar novamente, tá bom? No gráfico diário, eu tenho que falar isso para vocês, que eu estou esperando justamente a confirmação aqui desse ponto ser ultrapassado aqui para ficar em cima, para eu olhar, começar a olhar aqui, cara, essa linha azul, ela começa a apontar para cima, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que ela veio para cá, daqui ela começou a apontar para baixo e não voltou mais. Então nesse momento aqui, quem sabe agora ela começa a apontar para cima, validando ainda mais a entrada aqui de compras aqui nessas regiões. Então assim, na minha opinião, o Bitcoin, eu não posso mais olhar aqui para vendas aqui ou então para movimentos contrário aqui desse movimento aqui que está acontecendo de alta, né? Pelo menos na minha opinião, beleza?
Então eu vou ficar muito atento com isso e muito preparado aqui para possíveis compras aqui no Bitcoin nas próximas semanas, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, um vídeo bem rápido hoje, 19 minutos, estou ocupado, eu vou ter que fazer umas coisas aqui, mas é isso. Então eu quis passar essa atualização para vocês justamente pra vocês ficarem atentos em relação a isso, beleza? Tamo junto, muita boa sorte para vocês aí, para todos. Quem tá operando ouro também, cara, não vou conseguir falar do ouro aqui, mas essas semanas, só recapitulando, tá muito ruim para pegar tendência. Eu tô pegando muito 0 a 0, não tá dando para fazer swing. Eu vou tentar uma coisa diferente agora, esse final de semana agora, né? No caso hoje, mais tarde. E é isso, né? Depois eu trago isso aqui para vocês com mais calma, beleza? Tamo junto, até mais. Boa sorte a todos aí. Os